Olá, vamos dar início à nossa segunda parte do estudo dirigido sobre as patologias relacionadas ao couro cabeludo. Então, nosso principal objetivo com esse tema é detectar e diagnosticar essas patologias no couro cabeludo, dando ênfase no raciocínio clínico, apontando a causa e a solução e o tratamento para cada uma delas. Então, essas doenças elas estão relacionadas ao sistema imunológico e ao sistema nervoso. Então, com isso a gente pode citar a psoríase, foliculite, dermatite seborreica, eflúvio telógeno, alopecia areata e alopecia androgenética. Então, a psoríase ela é uma doença crônica autoimune mediante das células T. A célula T é as células do sistema imunológico, caracterizada pelo surgimento de lesões avermelhadas, recobertas por escamas secas e esbranquiçadas que aparecem normalmente no couro cabeludo, nos cotovelos, nos joelhos e podendo se espalhar por toda a pele, decorrente de uma ativação anormal do sistema imunológico, alterando a proliferação exacerbada da epiderme e dos queratinócitos. Então, a psoríase, ela acomete cerca de 1 a 3% da população e, consequentemente, diminui a autoestima, provocando as alterações comportamentais e psicossociais, levando, assim, o isolamento desse paciente. Então, o tratamento a gente pode tratar com cremes à base de corticóide ou vitamina D3. E ele também ajuda na eliminação e na descamação, prevenindo o ressecamento dessas placas e proporcionando uma hidratação duradoura e amenizando essa coceira. Produtos também de hidratação com base de ureia. E aqui a gente tem a foliculite, que ela é uma inflamação do folículo piloso, causado geralmente por bactérias e fungos ou vírus comum nas pernas, virilhas e axilas, nos homens também, mas no feixe de barba, na nuca. Assim como a psoríase, a foliculite também pode atingir outras partes do corpo. Dentre os principais tratamentos utilizados estão os peelings químicos, a depilação a laser, alta frequência, a luz pulsada, que é o iodo emissor de luz de LED. O tratamento pode ser feito também de acordo com o estágio e com o uso de loções tópicas, como loção adstringente para a gente fazer essa limpeza e desobstruir esse poro, e também medicamentos via oral. E também pode haver a recomendação do ácido salicílico para a gente fazer um peeling nessa região, porque geralmente depois que passa a inflamação da foliculite, a pele fica um pouquinho manchada. Então a gente pode entrar com ácido para a gente fazer esse clareamento dessa área. A dermatite seborreica é uma doença escamativa crônica, conhecida como caspa. Tem a caspa seca, a caspa oleosa, e ela é caracterizada pela oleosidade excessiva do couro cabeludo. Com inflamação e descamação, possui dois picos. Os primeiros nos 3 meses de vida que a gente consegue observar nos bebês, e a partir da puberdade atingindo seu ápice entre os 40 e 60 anos de idade. Então, o objetivo desse tratamento consiste no tratamento e no controle dessa inflamação. Então, a dermatite seborreica, por ter o seu processo descamativo, ele tem um processo crônico e acomete cerca de 1 a 3% da população. Então, também caracterizada como caspa oleosa, a gente tem aquele sebo quando faz a coceira no couro cabeludo, ou a caspa seca, que são aquelas placas que visivelmente você consegue ver solta no couro cabeludo ou na roupa mais escura. O eflúvio telógeno ocorre quando a proporção dos cabelos na fase telógena é muito, ou seja, o aumento dessa queda diária dos fios, fora da fase do crescimento na fase anágena, o cabelo ele começa a cair mais do que o normal. Então, essa queda diária gera essa fase do eflúvio telógeno, que geralmente essa causa está associada com algum evento pós-traumático em 3 meses anterior da queda começar, visto que esse tempo é preparado com os fios, ele se desprende. Então, qualquer tração que a gente faça, esse fio ele começa a soltar do couro cabeludo. Assim pode acontecer tanto no pós-parto, devido ao emagrecimento muito rápido, déficit de vitaminas nutricionais e minerais, como a vitamina B12, que é uma das principais vitaminas do couro cabeludo,
o ferro, o zinco. Durante esse início, o uso da suspensão do anticoncepcional oral, devido a essa doença ser sistêmica, como ela está ligada também ao hipotiroidismo e o lúpus, por o uso de medicamentos de infecções prévias, febre alta pós-cirúrgica ou estresse agudo. Então, outros sistemas dessa doença é como da coceira no couro cabeludo, e o tratamento pode ser feito com o uso de medicamentos que estimulam o crescimento desse cabelo, enquanto é necessário investigar alguma carência nutricional associada a esse trauma que vem acontecendo desse fluido telógeno. Então, ele vem relacionado tanto na parte da queda por conta do processo de anestesia, de alguma cirurgia que tenha feito anteriormente a 3 meses, então o cabelo ele não cai em seguida, o cabelo ele cai após 3 meses ao trauma que ocorreu. E a falta de nutrientes também. Então a gente tem que sempre estar visando essa parte com o nosso paciente. Então, alguns dos tratamentos, além de ser os medicamentos e os tônicos estimulantes de crescimento, a gente pode associar dentro desse protocolo, tanto na terapia capilar, que é o que mais acomete nos salões que a gente tem um fluxo grande da busca, né? Quando o cabelo começa a estar nessa queda, fazer o microagulhamento, a gente traçar uma linha de protocolo, tanto do shampoo, máscara, condicionador, o tônico para passar no couro cabeludo, o remédio via oral também para a gente fazer o estímulo, já começar a tratar esse cabelo de dentro para fora. São esse raciocínio lógico que a gente tem que ter com essas patologias para a gente conseguir traçar uma meta e a gente conseguir devolver essa vitalidade para esse folículo e assim estimular esse crescimento novamente. A alopecia areata ela é uma afecção crônica dos folículos pilosos, desconhecida, provavelmente multifatorial, com evidências de componentes autoimunes, com alteração da glândula da tireoides e genético. Determina a queda dos fios ou do pelos em interrupções e na sua síntese, onde ocorre uma atrofia do folículo piloso, motivando assim a queda, onde se inicia na fase entre qualquer idade, havendo o seu pico de incidência entre os 20 e 50 anos. Então, a alopecia areata, ela é uma placa unifocal, que vai geralmente, tipo assim, no centro do couro cabeludo, nas laterais, onde é a parte mais que a gente consegue observar melhor. Então, essa placa arredondada, ovalada, lisa, é a qual onde ocorre, você consegue ver a coloração que fica igual a da pele. Então, já fica mais visível. Então, a gente tem que estar sempre observando o couro cabeludo do nosso cliente. Entre qualquer falha que a gente começa a perceber, a gente está alerta para alertar ele a procurar um dermatologista, para a gente começar a tratar essa área. Então, o tratamento ele pode ser feito com o uso do minoxidil, corticoides de uso oral ou injetável. E também, após o procedimento, quando ele já começa a estar na fase de crescimento, a gente pode iniciar também com o microagulhamento, né, com a infusão dos ativos, para a gente começar a, mais uma vez, fazer o estímulo dessa área onde que acometeu essa parte do eflúvio telógeno, que a queda dele é arredondada, ele vai caindo em formato espiral. Passei aqui. A alopecia androgenética é uma doença caracterizada pela perda dos fios e ela pode iniciar na adolescência e quando começa o estímulo dos hormonais, onde faz com que os fios se tornem mais finos e o tratamento pode ser feito com o uso de bloqueadores hormonais e medicamento por via oral, o laser e loções capilares. A alopecia androgenética feminina ela é causada por uma doença entre as mulheres e, em geral, é uma genética por conta dos hormônios, né? Que diminui os hormônios femininos na parte da menopausa e ocorre devido a causas emocionais e também do pós-parto.
Então, com isso, a gente já consegue observar a diferença em um cabelo de uma pessoa de 20 anos e uma mulher de 50 anos. Você já consegue observar, tipo assim, o menos fluxo de cabelo nessa região aqui do couro cabeludo nesse crescimento. De acordo com a imagem aí, a gente já consegue observar. Então, no início, a gente tem bastante cabelo, vai dando de acordo com o tempo, ó, ou não só com o tempo, ou por conta de algum processo traumático, essa queda no centro do fio. Então, acontece, o cabelo ele cai mais nessa área central do topo da cabeça. E a alopecia androgenética masculina, ela é a causa mais comum entre os homens, que geralmente a queda ocorre na região frontal e no superior da coroa, que é nessa parte aqui da frente entre a testa, nas entradas que a gente fala, e na parte da coroa atrás. Então é isso, meninas, finalizamos por aqui.